o projeto do TV Enem não para de crescer, alcançando os lugares mais distantes da Bahia e do Brasil. Acredite, nós estamos aqui na belíssima cidade de Santo Amaro da Purificação, no interior da Bahia, no Recôncavo Baiano, para convidar você para mais um dia de aula. TV Enem. Olá, amigos e amigas. Hoje o nosso tema é a história do folclore brasileiro. Então, antes da gente entrar no estudo do folclore brasileiro propriamente dito, vamos dar uma olhada num panorama mais mundial e vamos dar uma olhada como é que surgiu esse interesse, não é? Porque a gente sabe que, quanto mais para trás no tempo, há uma discriminação contra as formas populares de manifestação artística. Por muito tempo, a elite predominou, o interesse pela arte era sempre voltado para essa arte feita pela elite. No século XVIII, começa um certo interesse pela cultura popular. Os estudiosos reconhecem que existem manifestações genuinamente populares de cultura. Mas somente no século XIX é que realmente o estudo começou a ser feito. É que se definiu o folclore como uma matéria a ser estudada. Não é? Afinal de contas, o folclore é a identidade social de um povo. É o patrimônio cultural e material de um povo, o folclore. Então, o folclore inclui uma gama enorme de manifestações artísticas. Por exemplo, a gente tem os mitos, a gente tem as lendas, a gente tem canções, danças, artesanato, festas populares, brincadeiras. A gente tem nessas festas algumas muito conhecidas nossas. O carnaval, por exemplo. Aqui no Nordeste nós temos o Congado, nós temos Folias de Reis, nós temos Festival de Parintins no Norte. Então o Brasil é muito rico em manifestações folclóricas. Por quê? Porque a gente sabe que o povo brasileiro permaneceu por muito tempo no analfabetismo. E esse analfabetismo faz com que apenas as tradições orais sejam passadas de geração a geração. E o folclore é exatamente manifestação oral. Aliás, existem alguns pré-requisitos para que a arte seja considerada folclórica. Por exemplo, a origem anônima. É necessário que haja a origem anônima da música, do texto, da poesia, do cordel. Existe a transmissão oral. Então entende-se que a transmissão oral é o que mantém o folclore vivo. A popularização coletiva. É necessário que aquele hábito, que aquele costume se popularize entre as pessoas da localidade. O surgimento espontâneo. Então o folclore ele nasce espontaneamente, de manifestações naturais do povo. Certo? Então, além dessas manifestações que eu já falei, existe também uma série de histórias contadas, né? Mãe para filho, de geração após geração, que acabou mantendo vivo esse tipo de arte. Né? Então, por exemplo, existem algumas crenças que são bem populares, nós conhecemos algumas delas. Né? Por exemplo, quem é que nunca comeu romã no Réveillon? Para que o ano novo seja próspero. Colocaram uma ferradura, penduraram uma ferradura atrás da porta para trazer sorte. No casamento, o buquê da noiva é jogado para que as outras tenham chance de se casar também. O gato preto se tornou também uma coisa meio mística, meio mágica. Então, a gente tem uma série de crenças que são bastante populares. Quando a gente fala uma coisa, ouve uma coisa que quer isolar, que quer afastar da gente, a gente bate 3 vezes na madeira. Então, nós temos hábitos que nem percebemos, mas que são altamente arraigados a essa manifestação popular de cultura. Certo? Então, por exemplo, a literatura de cordel se desenvolveu muito no Nordeste brasileiro. A literatura de cordel vem de Portugal, uma tradição portuguesa de fazer pequenos textos, né, artesanalmente impressos, pendurá-los em varais nas feiras, daí o nome cordel, né, pendurados em cordões,
E essa manifestação é claramente uma herança dos trovadores medievais. Você lembra que lá na Idade Média os trovadores faziam músicas sobre acontecimentos, sobre os heróis, sobre as figuras famosas. Então nós temos o nosso cordel aqui no Nordeste que faz a mesma coisa. Conta histórias de figuras famosas, de heróis populares. O cordel traz em si uma série de influências, como por exemplo trava-línguas, parlendas, uma série de outras coisas, de outras manifestações, de rimas fáceis, de versinhos curtos, que são incorporados pelo cordel, né? O cordel tem seu lado popular, mas ele também segue algumas normas. Por exemplo, o verso é sempre rimado. O verso é sempre rimado, ele tem sempre uma métrica curta, é geralmente escrita em redondilha, 5 sílabas poéticas ou 7 sílabas poéticas em cada verso. Então o cordel se popularizou muito aqui no Nordeste, como uma forma de transmitir o conhecimento sobre acontecimentos famosos, né? Uma série de cordéis, por exemplo, sobre Lampião e a sua história. Uma série de cordéis sobre esses heróis do povo. Não é verdade? Bom, agora, as lendas, elas aqui no Brasil, elas ganharam muita força. Por quê? Porque a gente sabe que na época da escravidão, muitos filhos de senhores eram criados e amamentados pelas suas babás negras, as suas babás escravas. Então, o que é que acontece? Quando uma mulher dessa amamenta uma criança e fica com ela durante a infância, ela acaba transmitindo oralmente as suas histórias, as suas lendas, aquelas que ela trouxe lá do seu povo. Então, aqui no Brasil, nós temos influência de Portugal, principalmente, né? Muitas coisas ligadas à música, à dança, a manifestações populares no Nordeste vêm de origem portuguesa. Mas também nós temos origens nos índios. Falei do Festival de Parintins, por exemplo, no Norte. Nós temos origem na África. Então, muitas dessas lendas que as escravas contavam para os filhos dos senhores, elas traziam lá da sua comunidade africana. Então, acaba que se mistura. Acaba que essas lendas vão se misturando, a indígena com a africana, com a portuguesa, e às vezes nem sempre é pura a origem, é misturada. Então temos a história do Saci, temos a história da Iara, ou Mãe d'Água, temos a história do Boto, aqui no Amazonas, que se transforma num jovem sedutor para engravidar as garotas. Temos o Curupira, temos a Mula Sem Cabeça, o Lobisomem, o Boitatá. Agora, o interessante é a gente notar como várias dessas figuras mitológicas estão ali para defender a natureza. Por exemplo, o Curupira é o grande protetor da mata, da fauna e da flora. Ele tem os pés voltados para trás para que ninguém possa segui-lo. Então quem olhar as pegadas no chão vai achar que ele está indo numa direção, quando na verdade ele está indo para outra direção, porque ele tem os pés voltados para trás, né? A Mula Sem Cabeça, o Boitatá. O Boitatá também é o protetor das matas. A Mula Sem Cabeça, na verdade, era uma mulher que se casou com um padre e foi punida se transformando na Mula Sem Cabeça, entende? Então todas essas histórias foram contadas aos filhos dos senhores pelas suas babás escravas. Então assim houve essa penetração do folclore popular nas camadas mais altas da sociedade, na classe média, na classe alta, por conta dessas histórias contadas pelas escravas, certo? Agora, o folclore, gente, é uma coisa viva. É uma coisa viva, então ele vai se perpetuando. E é a coisa mais legitimamente popular que a gente tem. Aqui no Brasil, o Mário de Andrade foi um grande pesquisador do folclore e colocou essas histórias do folclore, colocou essa influência toda na sua literatura. Então, meus amigos, aproveitem, desfrutem do nosso folclore, que ele é muito rico, muito valioso. E fiquem bem. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Victor Amaio, estamos aqui mais uma vez para outra aula de matemática com o assunto de juros compostos. Na aula anterior eu dei aula para vocês sobre juros simples
E a nossa definição de juros simples e de juros composto é basicamente a mesma, tá? O que muda é a forma como funciona e como se calcula o juros composto, tá? Então nós temos aqui, ó, juros composto funciona através de uma cobrança percentual sobre o valor total da aplicação. Logo, essa quantia muda a cada período da aplicação. Lá em juros simples, essa cobrança era em cima do valor inicial. Essa é a diferença básica entre juros simples e juros composto. Além dessa diferença que eu acabei de falar para vocês, o que muda também é a fórmula. Na fórmula de juros composto, nós temos uma equação exponencial. E aí, o que é que acontece? Aqui nós temos que o montante é igual ao capital, que é o valor que foi investido inicialmente, vezes 1 mais I, que é a taxa, a porcentagem de juros, né, a porcentagem cobrada, me perdoem, elevado a T, que é o tempo ou o período que essa aplicação está sendo aplicada, não é isso? Então, as formas das taxas continuam sendo as mesmas, não é isso? Ao ano, ao mês, ao dia ou ao semestre. E nós continuamos considerando que um mês tem 30 dias e um ano tem 365 dias, tá? Montante também continua sendo como capital mais juros. Essa parte também não muda. O que muda basicamente é a fórmula e a forma como nós vamos calcular. Vamos olhar aqui um exemplo prático de como funciona, com a diferença básica. Nós temos aqui aquela mesma tabela que eu utilizei para juros simples, está aqui, certo? E aí, como a gente tinha visto anteriormente, né? O capital ele é de R$1.000, ele não se altera. Os juros cobrado é sempre em cima desses R$1.000, então os juros a cada mês que vai entrar é de R$100, é um valor fixo e constante. E o montante vai aumentando, né? Proporcionalmente, o montante vai aumentando sempre com valor constante. Então, o montante a cada mês aumenta R$100. Então, no primeiro mês eu tenho 1.100, no segundo mês eu tenho 1.200, 1.300 e por aí vai. Já aqui no juros composto, isso aqui é o nosso juros composto. O nosso capital, no caso, o capital ele continua o mesmo basicamente, só que a cada mês a nossa base para a cobrança é o que muda, tá certo? Então, no primeiro mês a minha base era de R$1.000, que foi um valor emprestado, que foi emprestado aplicado. Os juros no primeiro mês é de R$100 e o nosso montante é de 1.100. Já quando chega no segundo mês, isso aqui muda. No segundo mês, a minha base vai ser o total acumulado. Então, não vai ser mais R$1.000, vai ser R$1.100, ok? Porque eu vou pegar o valor acumulado total. No segundo mês, os meus juros serão de R$1.100 e o meu montante será de R$1.210. Quando nós vamos aqui agora para o terceiro mês, aí você está vendo que mudou novamente a quantidade de juros que está entrando. Enquanto lá no juros simples era um valor sempre constante, aqui ele sempre vai mudando. Então agora vai entrar R$121 e, portanto, o nosso valor vai ficar em 1.331. E aí isso aqui vai continuar aumentando exponencialmente, certo? Vou fazer aqui agora com vocês uma questão que caiu na prova do Enem de 2019. Uma pessoa se interessou em adquirir um produto anunciado em uma loja, negociou com o gerente e conseguiu comprá-lo a uma taxa de juros compostos de 1% ao mês. Já temos aqui nossa taxa de juros. O primeiro pagamento será um mês após a aquisição do produto e no valor de R$202. Então, ó, já vou colocar aqui separadinho bonitinho que no primeiro mês
pagamento foi de R$202, certo? O segundo pagamento será efetuado um mês após. Então, no nosso segundo mês, um mês após o primeiro, e terá o valor de R$ 204,02. Então vamos anotar aqui que ficou em R$ 204,02. A parte chata de juros compostos é isso, viu? Que sempre dá um número decimal bem estranho e aí dá uma dorzinha de cabeça às vezes para calcular. Então vamos lá. Para concretizar a compra, o gerente emitirá uma nota fiscal com o valor do produto à vista negociado com o cliente correspondendo ao financiamento aprovado. O valor à vista em real que deverá constar na nota fiscal é de, para saber o valor à vista, eu tenho que saber o quanto que foi acrescido, né, em cada mês. Então vamos lá. No primeiro mês, eu tenho que o meu montante foi igual a 202. A minha taxa é 1%, porque a taxa não muda, né? E aí a gente já sabe aqui que isso aqui é 1 sobre 100. Ou, se vocês preferirem, 0,01. E o período é 1. Porque estamos falando do primeiro mês, né? Só aplicar a fórmula, minha gente. M é igual a C, abre parênteses, 1 mais I elevado a T. 202 é igual a C, porque é o que nós estamos procurando, vezes 1 mais 0,01 elevado a 1. 202 é igual a C vezes 1,01, ok? Porque isso tudo aqui elevado à primeira, né, como a gente já sabe, dá ele mesmo. Então, portanto, nosso capital vai ser igual a 202 dividido por 1,01, ok? Na hora de calcular isso daqui, eu vou fazer o seguinte, ó. C é igual a 202 dividido por 101 sobre 100. Aí a gente inverte e multiplica, né? C é igual a 202 vezes 100 sobre 101. Isso aqui dá para a gente simplificar. Então aqui vai ficar 2. Então, portanto, C é igual a 200. Ok? Ok. Então, já achei aqui quanto foi o valor do capital inicial, né, no primeiro mês. Olha, como esse negócio foi dividido em 2 vezes, creio eu que a segunda parcela vai dar 200 também, né? Então, eu já poderia marcar aqui letra B, que vai dar 400. Porém, todavia, contudo, nós vamos fazer o quê? Nós vamos calcular, né? Porque, afinal de contas, a gente não pode ficar simplesmente falando para vocês uma coisa sem mostrar, sem comprovar. Então, eu vou dar uma diminuída aqui. Vou deixar tudo isso aqui em um lugar só, para ficar bonitinho. Vou deixar isso aqui, ó. Certo? E vamos calcular o segundo mês. Então vamos lá. M do segundo mês é 204,02 e continua sendo nosso velho amigo 1%. T agora é 2, certo? Eu vou botar que isso aqui é 1. Então vamos ser felizes, né? Vamos calcular. M é igual a C 1 mais I elevado a T. 204,02 é igual a C 1 mais 0,01 elevado ao quadrado. 200 Opa, já ia fazendo besteira aqui. 204,02 é igual
a C, abre parênteses, 1,01 elevado ao quadrado. Eita, vamos ter que... Aqui já vai dar uma dorzinha de cabeça, né? C é igual a 204,02, não é isso? Dividido, vamos fazer logo aqui, 1,01 ao quadrado, 1,01 vezes 1,01. 1 vezes 1 dá 1, 0, 1, 1, 0, 1. Opa, já ia fazendo besteira aqui, ó. Esqueci do zero aqui. 0, 0, 0, 1, 0, 1. Agora vai. 1, 0, 2, 0, 1. Não é isso? Aí, como eu tenho 4 números atrás da vírgula, eu conto 4 números aqui e boto nossa vírgula aqui. Correto? Continuando, então. Isso aqui vai ficar 1,0201. Aí, agora, vamos continuar nossas contas, né? Vamos facilitar nossas vidas. 204 C é igual a 204,02 dividido... Olha que engraçado, isso aqui um negócio ali é o dobro um do outro. Rapaz, olha. Vou fazer melhor ainda, galera. Aqui, como eu tirei 2 números da vírgula, aqui vai ficar sobre 100 dividido por 102,01 dividido, tirei 4 números, 10.000. Vocês entenderam o que eu fiz, né? Transformei os números decimais em frações. Aí, ó, como é que a gente faz aqui? Divisão de fração. Conserva a de cima, 204,02, no caso 20.402, dividido por 100 e multiplica pelo inverso da de baixo. O inverso da de baixo é 10.000 dividido por 10.201. Então, C é igual a... Corta 2 zeros aqui, 2 zeros aqui. Já identifiquei que esse número daqui é o dobro do de cá. Então, corta, aqui fica 2. Então, fica 2 vezes 100. C é igual a 200. Again. Olha o The Jump of the Cat aí, viu, minha galera? Vocês não precisam esquentar a cabeça de vocês. Às vezes a gente olha assim, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso? Ai, Jesus Cristo, que conta enorme, que número feio. Não precisa ter medo não, minha galera. Não precisa ter medo não, porque a matemática é linda e maravilhosa. Tá aqui, tá feito. Sem nenhuma dor de cabeça, sem nenhum morto e sem nenhum ferido. Então, portanto, eu tenho... Deixa eu botar de outra cor aqui para ficar nítido. Eu tenho 200 da primeira parcela, 200 da segunda parcela, portanto, como eu tinha previsto, o nosso total é de R$400, que vai constar na nota fiscal desse rapazinho aí. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima. Um beijo. Fala, meu povo lindo! E aí, estão aproveitando as aulas da nossa TV Enem? Bom, eu sou Felipe Veloso, ator, e como vocês sabem, toda semana eu dou uma passadinha aqui nos intervalos da programação, sempre trazendo um conteúdo exclusivo, preparado com muito carinho para vocês. Na edição de hoje, eu trago Mudando a Letra, onde eu apresento grandes canções em forma de dramaturgia. Espero que vocês curtam. Um beijo grande, boas aulas e até a próxima. Dando a Letra, porque toda boa música tem sempre uma grande história. Cheia de mania, toda dengosa, a menina é bonita, sabe que é gostosa, com esse seu jeito faz o que quer de mim.
domina meu coração, eu fico sem saber o que fazer. Eu quero te deixar, você não quer. Não quer. Então me ajude a segurar essa barra que é gostar de você. Ei, se eu tô na sua casa, eu quero ir pro cinema, você não topa. No motelzinho você fecha a porta, então me ajude a segurar essa barra que é gostar de você. Ei! Olá, tudo bem? Estamos de volta. A gente vai continuar conversando sobre o século XX, a segunda metade do século XX, o contexto da Guerra Fria, os eventos da Guerra Fria, para poder entendermos melhor o século XXI, esse mundo que nos cerca, que está ao nosso redor, mesmo tão estranhamente ao nosso redor, no caso desses nossos tempos atuais. Queria lembrar vocês que a gente vai tratar hoje sobre alguns eventos da Guerra Fria que são significativos, que são importantes. Entre eles, a Guerra da Coreia. Muita gente interpreta a Guerra da Coreia como a primeira guerra da Guerra Fria, o primeiro conflito da Guerra Fria. Tropas americanas e soviéticas não chegaram a se enfrentar diretamente, mas a Coreia do Sul, com apoio dos Estados Unidos, e a Coreia do Norte, com apoio da China, acabaram representando as duas forças antagônicas. A guerra começa quando a Coreia do Norte resolve invadir a Coreia do Sul, tentando converter todo o país sob a égide do socialismo, com apoio da China. Os Estados Unidos tentam rechaçar, a China manda 1 milhão de soldados para a região e a guerra acaba exatamente como começou. Depois de centenas de milhares de mortos, a guerra acaba, mantendo a Coreia dividida como está até hoje. Toma cuidado, porque às vezes nos vestibulares aparece assim, a Coreia está unificada e o Vietnã dividido, tentando ver se pega você. O Vietnã que está unificado e a Coreia continua dividida pelo paralelo 38 até hoje, separado por essa região, a zona de exclusão, né, separada em Coreia do Norte, socialista, a última ditadura anacrônica, fora do tempo, né? Uma coisa absurda, parece um mundo paralelo à Coreia do Norte ainda em pleno século XXI. E do outro lado está a Coreia do Sul, um tigre asiático, uma economia pujante. Então existe essa dicotomia entre essas duas realidades e que marcam ainda, né, o século XXI, apesar de ter sido um conflito lá atrás do século XX, né, em meados dos anos 50. Mas é um episódio da Guerra Fria importante. Outra coisa que você precisa lembrar quando se fala de Guerra da Coreia é que é um confronto entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, faz parte do contexto da Guerra Fria e foi a primeira vez que houve uma participação das tropas da ONU em um evento do século XX, a ONU, a Organização das Nações Unidas, recém-criada, ok? Isso aí, pessoal, é uma imagem bem atual. Você sabe que de vez em quando há umas bravatas, né, dos Kim Jong lá, dos líderes da Coreia do Norte, que fazem testes nucleares, que lançam foguetes sem a bomba, mas lançam foguetes sobre territórios ou do Japão, ou passando próximo à região da Coreia do Sul. Na verdade, é uma forma de criar uma tensão e atender algumas necessidades internas. Então, se você não me manda comida, medicamentos, tratores, eu continuo ameaçando com bombas nucleares. E assim, essa geopolítica da região continua tensa até hoje. Um outro episódio da Guerra Fria é a chamada coexistência pacífica, uma tentativa do líder soviético Nikita Khrushchev, após um longo período de stalinismo, junto com o presidente norte-americano Dwight Eisenhower, de evitar uma guerra nuclear. Existia muita gente contra essa abordagem, mas assim, se tentou. Essa política da coexistência pacífica, de uma tentativa de aproximação entre Estados Unidos e União Soviética, o Khrushchev chegou a visitar os Estados Unidos, foi homem do ano da revista Time, da revista Life, acabou sofrendo reveses muito sérios, provocados por alguns eventos muito curiosos, como, por exemplo, o caso do avião U-2. U-2, a banda U-2, o nome da banda vem desse episódio. U-2 é um avião espião, um avião que consegue sobrevoar em altíssimas altitudes e assim ele não é facilmente identificado pelos radares. Só que houve a identificação de um avião americano sobrevoando o território da União Soviética, o avião foi abatido, o piloto capturado.
Os americanos negaram até o último momento, até que o Khrushchev apresentou os destroços do avião americano, criando uma saia justa, uma situação muito tensa entre os dois países, por causa dessa história desse avião espião. Eu não sabia, soube recentemente que ele continua sendo usado, confesso a vocês. Esse é um episódio de 2016, quando um avião U-2 foi, se acidentou, e isso trouxe à tona de novo toda aquela discussão sobre a Guerra Fria. Um outro momento tenso da Guerra Fria foi o episódio da corrida espacial. A tensão leste-oeste provocada para saber quem primeiro dominaria, o espaço. E era uma corrida assim mesmo, uma competição de gato e rato, Estados Unidos e União Soviética. Os soviéticos colocaram primeiro nave em órbita da Terra, botaram o primeiro ser vivo em órbita da Terra, depois os americanos avançaram e lançaram, e os americanos no final das contas acabaram ganhando, porque a disputa maior mesmo era saber quem chegava na Lua primeiro. E a gente sabe que os americanos no final dos anos 60, com a Apollo 11, acabaram por colocar os primeiros homens, colocar os pés na Lua, embora esse seja um tema bem polêmico até hoje. Há quem discuta realmente se houve ou não houve essa chegada do homem à Lua. Eu acho que houve sim, eu não vou entrar muito nesse mérito dessa teoria conspiratória, não. Mas hoje americanos e russos, não existe mais a União Soviética, mas americanos e russos continuam correndo pelo espaço, embora sejam aliados em muitas pesquisas, nas plataformas que estão em órbita da Terra. Então aquela briga entre Estados Unidos e União Soviética pelo domínio espacial não se repete entre russos e americanos da mesma forma hoje. E hoje tem a China na jogada, os franceses e muitos países que já avançam nas conquistas espaciais. Mas um dos momentos mais cruciais da Guerra Fria veio da Revolução Cubana. Queria lembrar a vocês, Cuba era uma colônia da Espanha. Durante a Guerra de Secessão, que transformou os Estados Unidos num país que aboliu a escravidão definitivamente, colocou os Estados Unidos na égide do capitalismo, o avanço econômico dos Estados Unidos foi muito rápido. Tem filmes muito legais, como, por exemplo, O Vento Levou, esse clássico do cinema americano, mais recentemente o Cold Mountain, são filmes que se passam durante a Guerra de Secessão, a Guerra Civil Norte-Americana, que se dilacerou os Estados Unidos, deixou sequelas racistas até hoje em alguns estados do sul dos Estados Unidos. Por outro lado, alavancou os Estados Unidos para seu imperialismo, para suas questões econômicas mais ambiciosas. A doutrina Monroe, o desejo de dominar novos mercados, e Cuba estava ali no foco. Foi assim que os americanos provocaram uma guerra com a Espanha, a chamada Guerra Hispano-Americana, saíram vitoriosos da Guerra Hispano-Americana, garantiram não só um domínio econômico sobre Cuba, um domínio político sobre Cuba através da Emenda Platt, como garantiram um pedaço do território de Cuba, que é a base de Guantánamo, que até hoje está sob domínio dos Estados Unidos. Cuba acabou virando meio que um quintal dos Estados Unidos, O Fulgêncio Batista era meio que assim um representante secretário dos interesses americanos em Cuba, um homem corrupto, extremamente comprometido com os interesses externos e não internos, o que levou a um movimento armado liderado por Fidel Castro e seu irmão Raul, e depois com a adesão de Che Guevara, no dia 1º de janeiro de 1959, a Revolução Popular de Cuba, depois de uma grande campanha na Sierra Maestra, chega ao poder e tomam o poder em Cuba. Inicialmente, Fidel dizia que não era socialista, de que era uma revolução popular, uma revolução verde, tropical, voltada para o povo, para a educação e saúde, mas foi progressivamente se aproximando da União Soviética. Principalmente depois que os americanos começaram a empreender ações duras, como o apoio a anticastristas, como, por exemplo, no episódio do ataque à Baía dos Porcos, que acabou com a vitória de Fidel Castro. Esse é um recorte de jornal da época, mostrando as ações americanas para tentar derrubar o governo castrista, tentar derrubar, e jogaram Fidel no colo da União Soviética. Fidel se declara do bloco socialista no início dos anos 60, as tensões crescem e, para surpresa dos americanos, um avião U-2 sobrevoando Cuba identifica bases atômicas, bombas nucleares sendo plantadas no território cubano. Vocês imaginem, pessoal, 90 milhas marítimas do território dos Estados Unidos.
Então, a chance disso se transformar numa ameaça direta aos Estados Unidos foi muito grande. Por isso que a gente sempre está chamando atenção. O momento mais tenso da Guerra Fria foi o episódio dos mísseis soviéticos em Cuba. Acabou com uma negociação entre Khrushchev e Kennedy na época. A situação se pacificou, mas o clima ficou bem tenso. Tem alguns filmes que falam disso. Até o X-Men, né, fala desse episódio, de como foi essa tensão que levou os Estados Unidos e a União Soviética quase à Terceira Guerra Mundial, galera. Quase a Terceira Guerra Mundial. E lembrar vocês que Fidel governou durante muito tempo, mais de 40 anos, né, renunciou recentemente, o seu irmão assumiu o governo de Cuba até 2017, quando os Castros definitivamente se retiram do poder. Hoje, Cuba é um misto de tentativa de se estabelecer um processo de abertura progressivo, o bloqueio econômico que vinha dando sinais de encerramento com o governo de Obama, agora com o governo do Donald Trump, voltou à força total e Cuba continua tentando sobreviver em crise, principalmente depois do fim da União Soviética e do apoio russo à economia cubana. E aí, o que vem adiante? Vem os Estados Unidos dos anos 60 até os dias atuais, mas isso é um tema para a gente estudar depois, na próxima aula. Grande abraço para vocês, pais. Vamos em frente. Olá, humanos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez. Meu nome é Renato Souza, sou professor de Química de alguns colégios de Salvador. Hoje vamos tratar sobre título e densidade. Normalmente, as questões de título aparecem com densidade. Como assim, Renato? Título. Na verdade, nós estamos falando de concentrações de soluções ainda. É uma continuação da parte de concentrações de soluções. Muitas vezes, nós trabalhamos no cotidiano com o que nós chamamos de porcentagem. Se você pega um soro fisiológico aí na sua casa, você vai ver que a concentração dele é de 0,9%. O que quer dizer isso? Quer dizer que para cada 100 ml, por exemplo, daquela solução de soro fisiológico, 0,9% é do meu soluto. O meu soluto acaba sendo o sal de cozinha. E por que o soro fisiológico tem essa concentração? Essa concentração faz referência à concentração dentro do nosso corpo, para que as nossas células não percam água, nem ganhem água. Quando nós lavamos, por exemplo, o nosso olho com soro fisiológico, eu estou lavando com uma solução de mesma concentração do meu corpo, mesma concentração de sal, para que não passe água de uma célula para o meio ou do meio para a célula por osmose. Tudo bem? Então, o título é, na verdade, mais um tipo de concentração. É um tipo de concentração muito utilizado em laboratórios para facilitar o nosso cálculo. Porque o título simplesmente, galera, é uma porcentagem. Então, essa porcentagem que nós temos do sal de cozinha no soro fisiológico, né, do sal do NaCl no soro fisiológico, 0,9%. Se nós dividirmos isso por 100, vai dar 0,009, e isso é o que nós chamamos de título. É um valor adimensional muito utilizado para fazer os cálculos. Em vez de você fazer uma regra de 3, não é? 100 ml está para 100%, assim como 0,9 está para X, e você achar aquele valor, por exemplo, que você quer encontrar, basta você pegar o volume da sua solução e multiplicar direto pelo título. Você já vai achar a quantidade de soluto que você tem no meio. Então o título simplesmente é uma porcentagem dividido por 100, que facilita os nossos cálculos, principalmente em laboratórios. Beleza? E por que nós estamos estudando hoje também a densidade? Esse título, ele aparece muitas vezes nas questões como a relação de massa, um título em massa. Como assim? A porcentagem em massa que eu tenho do meu soluto para a massa, para 100% da massa da minha solução. Então, massa para massa. Mas muitas das soluções estão em um certo volume, 1 litro, 500 ml. Então, nós utilizamos a densidade, que é uma relação entre a massa da solução e a massa da solução, o volume da solução, para que nós possamos, por exemplo, relacionar esse título, que é dado em massa e massa, porcentagem em massa, massa do soluto, massa da solução, com, por exemplo, um dado de uma questão, quando ele traz um volume.
Então a densidade vai fazer essa relação, tudo bem? Entre massa e volume. Você conhece bem densidade, massa sobre volume. E qual é a diferença? Só para que nós possamos distinguir aí a diferença entre densidade e concentração comum, que eu já trabalhei até com vocês em uma outra aula. Essa diferença se dá na massa que nós temos. A concentração comum é massa de soluto, só soluto. Água e sal, eu vou calcular a massa do sal e vou fazer uma relação com o volume da solução como um todo. Isso é uma concentração comum. E a densidade não. A densidade vai pegar a massa da água e a massa do sal e vai relacionar com o volume da solução toda. Então a diferença entre densidade e concentração está aqui, ó. Solução, quando nós falamos de densidade, soluto, quando nós falamos de concentração comum. Tudo bem? Para fechar aí, mostrar um exemplinho aqui de título. Se eu falo para você uma questão que eu tenho um título de 0,3, porque é adimensional, é grama sobre grama, então nós acabamos não utilizando nenhum tipo de unidade. 0,3 é o nosso título. Eu posso falar a você que eu tenho uma concentração do meu soluto de 30%, nesse caso aqui, em massa. Tudo bem? Então, ó, 30%, quando eu tenho um título de 0,3, quer dizer que é a massa do soluto na solução. Se eu tiver um título de 0,5, quer dizer que eu tenho aí 50%, certo? 50% do meu soluto na solução. Da massa total, 50% é de soluto. Beleza? Então, vamos ver uma questãozinha que trabalha esse título, que é a mesma coisa que a porcentagem, só que dividido por 100. Você nunca pode esquecer isso. Muitas vezes os alunos falam assim, Renato, eu não consigo entender título. Galera, título é uma porcentagem. A minha solução equivale a 100% e a quantidade que eu tenho do soluto equivale ao que nós chamamos de título. Beleza? Que vai estar 0,3, 0,5, 0,4, 0,2. Renato, pode dar mais do que 1? Impossível. 1 equivale a 100%. Você estaria me dizendo que tem mais soluto na solução do que o total da solução. Tudo bem? Então, vamos para uma questãozinha aqui do Enem 2016. Onde ele me diz que tem uma solução de NaCl de 0,9%. Renato, mas não é título. Porcentagem e título são praticamente a mesma coisa. Ok? Quando eu te dou um título, você transforma ele para porcentagem, multiplicando ele por 100. Quando eu te dou a porcentagem, eu divido por 100 e chego no título. Beleza? Então, uma solução de 0,9% de NaCl. Beleza. Ele diz que a densidade é de 1 grama por ml. Praticamente a densidade da água pura, né? A 25 graus. E a gente tem aqui um volume de 500 ml. Ele quer preparar uma solução de 500 ml. Aonde eu tenho uma porcentagem de 0,9. E aí, como é que eu vou fazer isso? Qual é a massa, e essa é a pergunta dele, qual é a massa que eu preciso de NaCl para preparar esta solução? Vamos dividir em algumas partes. Vamos dividir aqui em algumas partes. A primeira parte da questão, olha só, se ele está me dizendo que tem 500 ml, eu teria que achar a massa que eu tenho aí. Tá? A massa total. Por que, Renato? Porque a porcentagem ela tem que ser aqui, ó, em massa. Então, quando eu chego para você e falo que eu tenho uma densidade de 1 grama para 1 ml, se eu tiver aqui 500 ml, quer dizer que eu vou ter uma massa X. Ah, Renato, sempre vai ser assim? 500 ml, 500 gramas? Não. Isso é porque a densidade foi 1. A minha densidade poderia ser 1,2, 1,5, 1,8, depende da solução. E aí nós teríamos valores diferentes. Nesse caso aqui, eu estou tendo 500 ml e estou transformando aqui em 500 gramas de solução. Tudo bem? 500 gramas de solução. Ok? Então, achei a massa que eu tinha no total aqui da minha solução. E agora, o que eu posso fazer? Bem, agora o que você pode fazer é utilizar aquela porcentagem que foi fornecida. 0,9% da minha solução equivale à quantidade do sal. Tudo bem? Então, 500 gramas equivalem aqui a 100%. Assim como 0,9% equivale a Y, para a gente não ter nenhum tipo de confusão aqui. Olha o que eu vou fazer, vou cortar 0 com 0, beleza? Cortei 0 com 0. Vou tirar essa porcentagem com porcentagem, tudo bem? E aqui eu acabo encontrando
0,9 vezes 5. Se você fizer essa continha aí, você vai achar 4,5, no caso aqui, gramas. Beleza? Na verdade, esse daí foi o nosso valor de sal, é a massa do sal, na verdade, que nós precisamos para preparar 500 ml de uma solução de 0,9%. Tudo bem? Sempre que aparecer o título, deve aparecer também a densidade para que nós possamos fazer essa relação. Então não esqueça, a densidade é a massa sobre o volume da solução, assim como a concentração, que é diferente da densidade, é a massa do soluto sobre o volume da minha solução. E o nosso título simplesmente é uma relação de porcentagem dividido por 100. Uma relação de porcentagem dividido por 100. Beleza? Espero que tenha passado algo de interessante para vocês sobre densidade, sobre título. Fico com vocês para uma próxima aula. Um grande beijo no coração e até lá! Olá pessoal, tudo jóia? Vejam só, nesse momento agora que a gente vai analisar a questão da classificação das propriedades de terra no Brasil, é fundamental que você fique atento à especificação dos tamanhos das propriedades para que a gente entenda um elemento muito importante do nosso espaço rural brasileiro, que é a desigualdade na distribuição de terra e a necessidade urgente de realização de uma reforma agrária. Atenção para outro detalhe também. Olha o termo que eu utilizei, reforma agrária. Toda vez que você ler o termo agrária, é porque isso está relacionado ao espaço rural do Brasil. Então, agrária e fundiária, que são sinônimos, está relacionado a espaço. Se eu falo agrícola, eu estou falando de produção. Então, se eu digo, o Brasil necessita de uma reforma agrária, porque a sua estrutura fundiária é desigual. É porque você tem pouca gente com muita terra e muita gente sem terra que precisa para produzir. Então, por isso, reforma agrária, por causa da estrutura fundiária mal distribuída. O Brasil precisa também de uma reforma agrícola, ou seja, de um incentivo à produção de gêneros que sejam importantes para o mercado interno e não apenas para exportação. Então, se eu falei de uma reforma agrícola, eu estou falando de uma reforma sobre o que produzir, ok? Então, fica atento a isso aí também. Bom, a gente analisou no encontro anterior o conceito de módulo rural e, a partir daí, a gente compreende como as propriedades estarão distribuídas. Os minifúndios, que são propriedades de até um módulo rural, olha só que desigualdade, representam 72% dos imóveis rurais do Brasil inteiro. Então, se eu fizer uma análise de todas as propriedades rurais que tem no país, de sítios, chácaras, fazendas, enfim, propriedades rurais, propriedades que estão hoje no campo, 72% desses imóveis são minifúndios, ou seja, tem até um módulo rural. Só que eles ocupam apenas 12% da área rural disponível. Eu não estou dizendo 12% do tamanho do país, mas da área rural disponível. Aquela área que pode, tecnicamente e legalmente, ser utilizada para agricultura. Eu não estou falando das áreas urbanas, eu não estou falando dos parques ambientais, eu não estou falando, por exemplo, daquelas florestas que são protegidas por lei para que não possam ser desmatadas. Estou falando do espaço rural disponível, apenas 12%. Em compensação, nós temos os famosos latifúndios por exploração. Não tem só um tipo de latifúndio, viu? Fique atento que a gente vai ver isso aí. Latifúndio por exploração são propriedade de até 600 módulos rurais. Começa em 2 e vai até 600 módulos rurais, mas a principal característica, eles não são explorados ou eles não seguem a regra mínima para exploração. Porque você tem que ter uma regra mínima. Não adianta você ter uma fazenda gigantesca, ter 2 vacas passeando pela fazenda e você falar que é criador de gado e que sua terra é útil para isso. Não, você tem que ter um número mínimo de cabeças de gado por módulo rural para que você defina que aquele espaço é utilizado. A gente não precisa entender sobre isso, saber dessas regras, porque isso é muito técnico, isso tem a ver com outro setor, para o vestibular, para as provas que vocês fazem, não. Mas esse conceito aqui, sim. Então, latifúndio por exploração, propriedades de 2 a 600 módulos rurais que são inexplorados, não são utilizados devidamente. Olha que desigualdade. Isso representa 23% dos imóveis rurais, quase 1/4 dos imóveis rurais, mas ocupam 73% da área rural.
Ah, professor, então significa dizer que, né, o Brasil tem 73% do seu espaço rural mal utilizado ou sem utilizar? É exatamente isso. E olha que nós somos campeões do agronegócio no mundo. Imagina só se a gente utiliza de uma maneira racional todo esse espaço disponível. Aqui, nitidamente, percebemos a necessidade urgente de uma grande reforma agrária, porque nós temos uma estrutura fundiária desigual. Ah, professor, e se o espaço for grande, mas se ele for útil? Então, imóveis explorados de forma racional, que segue a regra de exploração, que é devidamente organizado para produzir e que tem até 600 módulos rurais, ou seja, é do mesmo tamanho do latifúndio de exploração, eles representam 5% dos imóveis e 10% da área. Bom, isso não é injustiça do ponto de vista da distribuição fundiária. E são esses imóveis que vão ser responsáveis pelo nosso agronegócio, que é uma referência importantíssima para a nossa economia. Latifúndios por dimensão são aqueles superiores a 600 módulos rurais, mas que são devidamente utilizados para a produção. Só 0,1% dos imóveis, apenas 5% da área. Então o problema maior está aqui, nos latifúndios por exploração, que ocupam 73% da área sem produzir. E aí quando a gente analisa a discrepância com os minifúndios, que são 72% dos imóveis, que ocupam apenas 12% da área, é complicado. Por exemplo, nos minifúndios, a gente tem uma participação importante do que a gente chama de agricultura familiar, que vai produzir o alimento que vai para a nossa mesa e que vai dar muito emprego no campo e estrutura para aqueles agricultores mais pobres que vivem na zona rural. Então, para que a gente possa falar desse Brasil rural, é fundamental que a gente entenda que nós temos um país de grandes desigualdades em vários setores. No campo não é diferente. Temos essa necessidade urgente de fazer essas reformas para atender essa necessidade social que o país tem especificamente na zona rural. Mas a gente também tem do que se orgulhar e é fundamental que a gente fale sobre isso, que é a questão do agronegócio brasileiro. Bom, primeiro, fiquem atentos ao conceito de agronegócio. Quando a gente fala de agronegócio, a gente não está falando apenas de agricultura e pecuária. Agricultura e pecuária, o extrativismo, é setor primário. O agronegócio envolve os 3 setores da economia. Ele vai integrar atividades que são interdependentes. Por exemplo, uma fábrica de tratores é uma indústria, está ligada ao setor secundário, mas ela funciona por causa da agricultura. No entanto, ela faz parte do agronegócio. Uma indústria de defensivos agrícolas, os agrotóxicos, é uma indústria do setor químico, mas que está funcionando porque existe agricultura e pecuária, faz parte do agronegócio. Uma empresa de caminhões que transporta soja é setor terciário, é prestação de serviços, mas essa empresa funciona por causa da agricultura e pecuária. Então a gente integra tudo isso ao agronegócio. Se a gente analisar a participação no PIB, Produto Interno Bruto do Brasil, somente da agricultura, pecuária e extrativismo, isso gira em torno de 12% do PIB. Mas se você estende isso ao agronegócio, que vai envolver os 3 setores da economia, essa participação é muito maior, pode chegar até 21% do PIB. Então o agronegócio articula os 3 setores da atividade econômica. O setor primário, a agropecuária e a extração vegetal, né? Por exemplo, o corte de madeira, legal. O setor secundário, a indústria de equipamentos, de adubos e fertilizantes químicos. E o setor terciário, que é a distribuição e comercialização desses produtos. Só para que vocês tenham uma ideia do tamanho do agronegócio brasileiro, vamos analisar esses dados aqui. Ó. O agronegócio, que vai reunir essas atividades de vários setores, são, no século XXI, as atividades reunidas que mais cresceram no país. Só em 2017 cresceu 7,6%, fazendo a comparação com 2016, dados de 2018 ainda não disponíveis. Em 2017, o setor gerou em negócios mais de 23%, 23,5% do PIB, com exportações superiores a 110 bilhões de reais. Portanto, é um setor que, mesmo na crise, não parou de crescer. E sendo esse um dos setores hoje mais importantes da economia brasileira, com alguns problemas, como o que a gente sinalizou da distribuição de terras, mas também com orgulho para uma participação significativa na geração de emprego. E outro dado importante, esse setor não para de gerar emprego. No entanto, a maior geração de empregos é de empregos qualificados.
de veterinários, zootecnistas, agrônomos, né? Até mesmo pilotos de avião, para atender, por exemplo, a demanda de fertilização e de uso de defensivos agrícolas na lavoura, ok? Daqui a pouco a gente continua em outro vídeo, conteúdos importantes sobre esse tema. Até a próxima. E aí, acompanhou, anotou tudo direitinho? Está seguindo a gente nas redes sociais, @TV Enem no Instagram, seguindo o canal do Escritório do Pensamento no YouTube e acompanhando a gente na TV aberta e na TV a cabo também. E não se esqueça, se inscreva no tvenem.com.br, é fundamental, tá tudo organizado lá, estruturado para você. Muita paz, muita luz e vamos em frente.